Eu sou o aluno Vinícius Oliveira e falarei um pouco sobre sistemas de classificação. A importância dos sistemas de classificação. Os seres humanos sempre tiveram a necessidade e o costume de nomear para facilitar a identificação das coisas e a comunicação com outras pessoas. Há uma quantidade enorme de espécies no mundo e todas elas possuem nomes populares diferentes em cada lugar. Para se pesquisar e trabalhar com essas plantas, é necessário um sistema organizado que facilite a comunicação entre os pesquisadores. Então, apesar de uma planta ter diversos nomes populares, ela pode ser conhecida a partir de um único nome científico. Esses sistemas de classificação podem ser separados em dois tipos, que são os sistemas artificiais e os sistemas naturais. Os sistemas artificiais uniam os grupos a partir de características externas e geralmente essas características podiam variar, dando classificações diferentes para a mesma planta de um pesquisador para o outro, o que acabava unindo muitos grupos parafiléticos ou artificiais. Esse sistema não é mais usado. E os sistemas naturais surgiram após o pensamento evolutivo de Darwin. Eles tentam se enquadrar na evolução e tê-la como premissa, seguindo uma lógica evolutiva para classificar as espécies. É importante lembrar do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, o ICBN, quando nos referimos a fungos e vegetais. Atualmente, esses códigos internacionais funcionam como regras que devem ser seguidas ao atribuir nomes científicos às espécies. As regras do ICBN ao nomear espécies são as seguintes. Os nomes científicos devem ser escritos em latim, com a nomenclatura binomial. A primeira palavra do nome científico refere-se ao gênero e a segunda ao epíteto específico. A primeira letra da palavra que se refere ao gênero deve ser maiúscula e as demais escritas em letras minúsculas. Nomes científicos devem ser escritos em itálico ou negrito. E os subgêneros são escritos também com a inicial maiúsculas e indicados entre parênteses. Após a publicação de Sistema Naturae por Carlos Linneu, no século XVIII, o sistema binomial serviu de base para os sistemas de classificação de plantas e animais. É importante salientar a visão hierárquica que estava relacionada ao pensamento linneano, que separava os grupos em reino, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dentro do sistema de classificação binomial do Linneu, existe o chamado sistema de táxons, que corresponde ao agrupamento de espécies com base em características semelhantes compartilhadas. O conhecimento dessas características compartilhadas torna possível de se visualizar uma ordem, um padrão, na natureza biológica, que gera os agrupamentos que recebem nomes. O sistema de classificação atual, conhecido como sistemática filogenética, foi criado a partir das ideias de Willi Hennig com o desenvolvimento do método de reconstrução de parentesco entre as espécies e grupos de espécies a partir de um ancestral compartilhado. Hennig acreditava que as classificações biológicas devem ser um reflexo inequívoco do conhecimento atual sobre as relações de parentesco entre os táxons. A filogenética tem alguns princípios. O princípio da ancestralidade comum, com o pensamento evolutivo. As relações de parentesco, elas devem ser estabelecidas a partir de um ancestral comum, deve gerar grupos monofiléticos, e esse sistema ele pode ser representado graficamente a partir de uma árvore filogenética. Ao observar a representação gráfica da sistemática filogenética, no caso um cladograma, que é essa imagem que está aí na tela, é importante lembrarmos de algumas palavras. Um caráter, que é uma característica evolutiva que se fixa em determinada população, o que é apomorfia, o caráter derivado, que é um caráter que surge depois, uma novidade evolutiva do grupo. Por exemplo, ali o surgimento do caráter cor vermelha. Plesiomorfia é um caráter primitivo que já existia, ou seja, que já existia em um ancestral distante e continua presente nas linhagens mais recentes, como por exemplo a cor amarela que aparece mais de uma vez no cladograma. É, Clado é todo grupo que envolva mais de uma linhagem ancestral. Por exemplo, o grupo azul, vermelho e amarelo, que tem o ancestral representado pelo azul e as linhagens descendentes são vermelhas e amarelas.
Grupos monofiléticos ou naturais são grupos que possuem apenas um ancestral comum e inclua todos os seus descendentes. Por exemplo, aquele grupo monofilético ali que inclui o azul e os seus dois descendentes, suas duas linhagens descendentes, que é a amarela e a vermelha. Árvore filogenética é o cladograma, é a forma gráfica de representar os grupos naturais, que tem esse exemplo. Um grupo parafilético artificial é um grupo que não representa todos os descendentes de um ancestral. Por exemplo, aqui a gente vê que a última bolinha vermelha ela foi excluída na hora de dar nome a esse grupo. Ali é o descendente excluído. Convergência evolutiva é o que acontece quando espécies não proximamente relacionadas desenvolvem características similares. Por exemplo, nesse cladograma podemos ver que o caráter cor amarela foi desenvolvido surgiu mais de uma vez. Obrigado pela atenção e aqui estão as referências.